Vamos ficar de pé, igreja. Vamos adorar. Vamos glorificar. Nosso Deus é o único que merece toda a honra e toda a glória, todo o louvor. A Ele seja a nossa gratidão nessa noite. Vamos declarar que Ele é grande. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos O Senhor conhece o recôndito do nosso ser, o Senhor conhece as nossas lutas, o Senhor conhece os nossos problemas, e nós queremos, Senhor, nos apresentarmos diante do Teu altar nessa noite, como a andorinha que encontrou casa. Nós queremos encontrar, Senhor, nos Teus altares, refrigério para a nossa alma, refrigério para a nossa mente, refrigério para o nosso coração. O Senhor conhece as nossas dores, as nossas incertezas, mas nós sabemos, Senhor, que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós precisamos, que nós almejamos. Por isso, Senhor, nós nos colocamos diante do Teu altar, pedindo que o Senhor traga consolo para os corações que estão em luto, pedindo que o Senhor traga refrigério para aqueles corações que se encontram atormentados, pedindo que o Senhor traga livramento para aquelas vidas que se encontram aprisionadas, pedindo que o Senhor supra a necessidade de cada pessoa. Se for emprego, Senhor, nós te pedimos que o Senhor abra as portas. Se for, Senhor, algum problema emocional, nós te pedimos que o Senhor também venha de encontro às necessidades, Senhor, de cada um. Nós pedimos restauração, Senhor, restauração de casamento, restauração de famílias, restauração de diálogo, restauração, Senhor, dos nossos filhos,
restauração de vidas que estão perdidas, porque nós acreditamos, Senhor, que Tu és grande, nós acreditamos, Senhor, que o Senhor é poderoso, nós acreditamos que o Senhor pode mudar, Senhor, a nossa história. Nós te pedimos, Senhor, abra as portas, se for necessário também feche algumas portas, mas que nós possamos caminhar contigo, Senhor, sermos abençoados pela Tua mão poderosa, Senhor. Tu és grande, ó Pai, Tu és grande, Tu és grande, Tu és poderoso, e nós te exaltamos, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, amém, ó Pai. Vamos continuar adorando, vamos louvar o nosso Deus. Conheci o mundo mal e com ele seus ardis, me arrastei no lamaçal, tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer construir algum valor, onde a paz pudesse ser a verdade pra eu crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, Encontrei-me com a luz. hoje eu quero sim saber do meu mestre Salvador. Quero dar-lhe meu louvor, E só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. foi assim Foi assim. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim Foi assim. que me salvou. Foi assim Foi assim que me salvou. Queridos, Paulo na epístola à igreja de Roma, ele diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. O que eu e você merecíamos não era nada mais do que a morte eterna, porque o pecado fez isso com a gente. Lá no livro de Gênesis, quando o homem peca, há uma separação entre o homem e Deus. E a partir daquele momento nós passamos também a conhecer a morte física, mas a Bíblia também fala da morte eterna. Mas a Bíblia fala que através do sacrifício de Jesus na cruz, através do sacrifício de Jesus ali, naquela cruz, Ele se oferece por mim, Ele se oferece por você, Ele paga o preço pela tua vida, Ele paga o preço pela minha vida, e nós somos restaurados em Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Não é por mérito, não é por nada que venhamos a fazer, mas é pela graça em Jesus Cristo.
pela misericórdia dele, ele nos dá a salvação. A esse Deus é que nós honramos, a esse Deus é que nós louvamos, é esse Deus que nós exaltamos. Esse amor que não falha, esse amor que continua suprindo as nossas necessidades, esse amor que nos enche nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos adversos, nos momentos tenebrosos, nos momentos de luta, nos momentos de perda. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, o que seria de mim, o que seria de você? Esse amor não falha. Esse amor foi manifestado na cruz, e ele continua todos os dias se manifestando na minha vida, na tua vida. Todos os dias ele continua nos abençoando. Não é porque a gente merece algo, a gente não merece nada, mas é porque as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Todas as manhãs as misericórdias dele se renovam sobre a tua vida e sobre a minha vida. Vamos adorar.
esse amor não falha. Independente da luta, independente dos problemas, acredite nesse Deus. Deixe a sua vida no altar dele. Se sente, querido, vamos cantar essa canção. Vamos fazer dela a nossa oração. No início eras a palavra, com Deus no Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse
Feche os seus olhos. Vamos orar. Osana, ora para já. Não há, ó Deus. Maior prova de amor não há, ó Deus, na vida. Então te louvamos, ó Deus, dia após dia, ó Deus, pela tua morte ali, ó Deus, e principalmente pela tua ressurreição. Cremos em ti, ó Pai. Obrigada por tudo. Fica conosco essa noite, que possamos agora abrir os nossos corações para receber a tua palavra. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém. Obrigado, pessoal. Abre a tua Bíblia no Salmo 37. Salmo 37. Salmo 37. Acompanhe a leitura, queridos. Diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois deles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera dele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Clama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham reto caminho. A sua espada, porém, lhe transpassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens. Serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aquele a quem o Senhor abençoa, possuirão a terra e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço, e já agora sou velho. Porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta a sua descendência será bênção. Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada, pois o Senhor ama a justiça, e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre.
A boca do justo profere a sabedoria. A sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus. Os seus passos não vacilarão. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida. Mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor. Segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuíres a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente a expandir-se, qual cedro do Líbano. Passei, e eis que desaparecera. Procurei-o, e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro, e atenta no que é reto. Porquanto o homem de paz terá posteridade, quanto as transgressões serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e salva, porque nele buscam refúgio. Vamos orar. Senhor nosso Deus, fala conosco, Senhor, nessa noite. Não deixe, Senhor, que eu fale apenas de conhecimentos pré-adquiridos, mas que eu possa, Senhor, ser a tua voz. Usa-me, é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. João, faz um favor para mim, pega um copo d'água, filha. Queridos, 40 versículos. Um texto longo da palavra do nosso Deus. Mas eu quero conversar contigo nesses próximos domingos a respeito das lutas que nós estamos passando e a respeito das incertezas que nós estamos vivendo. Nós temos vivido tempos difíceis demais. A pandemia que nunca acaba, as mortes que nunca cessam. Cada dia parece que... Obrigado, viu? Parece que as coisas, em vez de melhorar, está piorando. Cada dia que você abre o Facebook, o Instagram, você vê uma pessoa amiga, ou conhecido de uma outra pessoa amiga tua, que veio a óbito. A morte não tem escolhido idades. Outrora nós víamos pessoas falecendo, idosas, 70, 60, 80. E a cada dia que passa, esses números estão baixando. 30, 20. E até pessoas mais novas do que isso. Esses dias eu vi um adolescente de 13 anos que morreu de Covid. E quando essas pessoas não estão morrendo, nós estamos vivendo também o quadro de sequelas. E muitas das vezes as pessoas não morrem nem do vírus, mas morrem das sequelas que foram deixadas. Eu estou com um amigo internado há mais de 30 dias, que está lutando também com a vida, por causa das sequelas, fazendo hemodiálise, rim, pâncreas, outros órgãos. Queridos, está assustador, eu não sei você, mas isso tem me assustado, tem me tirado o sono. Mas não é apenas esse vírus que está atormentando a nossa vida nos dias atuais, tá? Quantas pessoas desempregadas? Quantas pessoas perdendo o emprego? Quantas firmas falindo? Quantas lojas fechando as portas? Comércios tradicionais da nossa cidade. Pessoas que há anos e anos tinham o seu comércio, baixaram a porta. Firmas demitindo em massa. Pessoas passando fome, literalmente. Você encontra com determinadas pessoas
e você começa a conversar com determinadas pessoas, elas dizem assim: nós tínhamos casa, nós pagávamos aluguel, nós morávamos no bairro tal, o nosso endereço era esse, mas agora eu não tenho dinheiro, agora eu não tenho recurso, e estou morando aqui. Esses dias eu fui para São Paulo, e eu fui, deu um momento lá, eu consegui ir até a casa do Vaguinho. O Vaguinho mora na Rua da Consolação, e nós entramos ali na Rua Piauí, uma das paralelas, as pessoas morando em barracas, assustador, é assustador ver o que nós estamos vivendo hoje, pessoas que não conseguem honrar os seus compromissos financeiros, filhos que estudavam em boas escolas, hoje estão estudando em escolas do governo, e muitas das vezes nem as escolas do governo eles estão conseguindo levar, porque não há os recursos necessários. Eu quero te dizer que na minha ótica nós nunca vivemos tantas incertezas como nós estamos vivendo nos dias atuais. O ser humano se encontra assustado, eu me encontro assustado, amedrontado. Eu não sei se amanhã eu não vou perder um ente querido. Eu não sei se amanhã eu também não posso ser a próxima vítima contaminada. Eu não sei se amanhã o choro não vai chegar na minha casa, seja pela doença, seja pela falta de emprego, seja pelas situações adversas que vivem surgindo constantemente. Eu tenho ficado assustado nesses últimos 2 anos, quase 2 anos. Que situação que nós estamos passando. Ventos fortes têm soprado na casa de alguns de nós. Vendavais. Verdadeiros terremotos. Muitos de nós estamos vivendo obstáculos e situações que têm sugado a nossa força, que têm sugado o nosso ser. Quantas lágrimas a gente tem derramado. E diante de toda essa situação, várias perguntas têm surgido na minha mente. E eu quero te dizer que a maioria dessas perguntas eu não tenho encontrado respostas. Eu não tenho. Eu não sei o que vai ser de nós amanhã. Eu não sei o que vai ser de mim amanhã. Eu não sei. Esse salmo que eu li para você é um salmo do grande rei Davi, que é o autor desse salmo, desses 40 versos. Parece que Davi está movendo um momento de grande sofrimento na sua caminhada. Quando você vai lendo esses 40 versos, o texto vai nos mostrando essa angústia de Davi, esse sentimento de tribulação que Davi está passando, tá? O problema dele, o texto nos deixa muito claro que não é falta de esperança, porque na verdade em vários versículos ele demonstra a certeza de que Deus estava no controle da situação que ele está passando, e que num determinado tempo Deus haveria de realizar uma obra, de vir de encontro à necessidade dele e aliviar a angústia e a tristeza que ele estava vivendo. Não é falta de certeza, não é falta que ele acreditava que Deus haveria de livrá-lo, mas Davi está passando por angústia, Davi está passando por sofrimento, Davi está passando por um momento onde ele necessita da atuação de Deus, tá? Davi está passando por um momento onde o coração dele está chorando, onde a mente dele está atribulada, onde os ossos dele estão doendo, onde o coração dele está ferido, onde as lágrimas estão escorrendo. Esse salmo fala dessas situações que Davi está vivendo. E é interessante que quando nós vamos estudar um pouquinho mais esse texto, do verso 1 até o verso 10, Davi ele apresenta que uma das causas do seu sofrimento é por causa dos seus adversários. É por causa das pessoas que estão se levantando contra ele. Davi não cita nome, Davi não fala
de A, de B, de C ou de D diretamente. Mas ele fala que ele está rodeado de pessoas malfeitoras, de pessoas invejosas, de pessoas que querem acabar com ele, de pessoas que querem tirar a sua paz, de pessoas que querem tirar a sua paciência. Do verso 1 ao verso 10, Davi vai nos apresentar essa leitura, essa ótica, tá? Que do lado dele há pessoas que são verdadeiros adversários. Eu não sei se você já conviveu com pessoas desse tipo, invejosas. Eu não sei se você já conviveu com pessoas, tá, que quer aquilo que é teu. Pessoas maldosas. A ideia que Davi traz nesses primeiros versos é dessas pessoas. Essas pessoas estão atribulando a vida dele. Essas pessoas estão tirando, tá, a força dele. Estão sugando a energia dele. Pessoas negativas do nosso lado, pessoas de mau caráter, pessoas invejosas, têm esse poder de muitas das vezes nos deixar para baixo. E Davi está falando dessas pessoas. Do verso 11 até o verso 18, Davi vai apresentar um outro grupo que está causando o sofrimento dele. Davi vai falar de pessoas que são falsas e de pessoas que se encontram ao seu lado. Tem um pastor, um comentarista chamado Thomas Tronco, ele comentando esse texto, ele diz assim: quem dera os inimigos de Davi fossem o único motivo de desgosto, os inimigos externos. Davi agora apresenta o sofrimento pessoal que teve como fonte as pessoas que ele chamou, tá? Verso 11 ele fala dessa testemunha de injustiça, de testemunha de violência. No verso 12 ele diz a respeito, tá, que essas pessoas que estavam do lado dele, que estavam sendo beneficiadas por ele, estavam agindo de uma maneira falsa. Pessoas que se tornaram traidoras, pessoas malévolas, tá, que estavam retribuindo o bem que ele fazia com maldade. Pessoas que comiam na mesa do rei Davi, mas pessoas que saíam falando mal do rei Davi. Falsidade. Davi está nos apresentando um ciclo de pessoas que estão ali, ó, do lado dele, que estão tirando a força dele. Pessoas que estão fazendo mal para ele. E ele vai trabalhar até o verso 40, essas ideias de coisas que sugam a energia dele. Eu não sei você, mas de vez em quando eu me sinto nessa situação. De vez em quando eu me sinto como se a minha energia fosse toda sugada, tirada. Esses dias atrás, eu ouvi um comentário de uma pessoa que eu achei muito... Foi infeliz o comentário da pessoa. E a pessoa chegou para mim e disse assim: não dá para o senhor falar de casamento, porque eu estou vivendo uma crise no meu relacionamento, e eu vou na igreja, de vez em quando o senhor cita alguma coisa de casamento que Deus pode restaurar. Eu não quero que Deus restaure o meu. Mas sabe aquela coisa de mandar? Daí eu olhei para essa pessoa e disse assim: olha, entre obedecer você e falar o que Deus está colocando nos meus lábios, eu ainda vou ficar com o que Deus está falando. Porque as pessoas são assim. As pessoas são desse tipo. Muitas das vezes as pessoas que estão do nosso lado são as pessoas que nos traem.
São as pessoas que sugam a nossa força, as pessoas que nós caminhamos, as pessoas que nós estendemos a mão, a pessoa que nós ajudamos, a pessoa que nós gastamos tempo, a pessoa que nós choramos juntos. São as pessoas que querem nos matar e nos destruir. Davi está passando por tudo isso. Davi está vivendo isso. Davi está sofrendo. Mas há alguns versos da palavra de Deus que eu gostaria que você levasse nessa noite. Coisa simples, coisa que você já viu nesse texto. Como devem ser as nossas atitudes diante de tantas incertezas. Qual deve ser a minha e a tua atitude diante de situações que nós estamos passando e vivendo? A primeira coisa que eu quero que você leve para casa hoje é que diante de tantas incertezas, coloque a sua vida nas mãos daquele que é o condutor e o escritor da nossa história, que é Deus. Entrega teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Queridos, como essa atitude é difícil na nossa vida, de entregar. Como é difícil a gente entregar algo, a gente abrir mão de algo. Como é difícil a gente entregar a nossa aflição, a nossa decepção. Como é difícil a gente entregar o nosso coração diante de tantas as dores que a gente está vivendo, diante de tantas decepções que nós estamos passando, diante de tantas incertezas que nós estamos vivenciando. Como é difícil entregar nas mãos de Deus. Como é difícil. Nós somos dominadores por natureza. Por natureza nós queremos sempre dominar o outro. E olha que coisa interessante nessa ótica, porque pode ser que você, mulher, tá sempre querendo dominar o teu marido, você está sempre querendo moldar o teu marido do teu jeitão. Meu marido tem que ser do jeito que eu quero, tem que parecer com aquilo que eu quero, tá? Você está sempre criticando algo dele. E pode ser também, marido, tá? Que esse lado dominador teu não é diferente. Porque você quer uma esposa do jeitão teu. Arlete tem que ser do jeito que eu quero. E eu tenho que ser do jeito que ela quer. E nós fazemos isso com Deus também. Deus, você tem que fazer um milagre, e o milagre tem que ser agora. Deus, você precisa fazer, tá? Esse processo que eu estou precisando e tem que ser agora. Senhor, o Senhor precisa resolver isso e tem que ser hoje. Senhor, o Senhor precisa agir e precisa ser hoje. E quando Deus não age da forma que nós queremos, nós nos revoltamos contra Deus. E nós nunca entregamos completamente quem nós somos, a nossa vontade, diante do altar de Deus. De vez em quando a gente faz até alguma entrega, mas não uma entrega verdadeira, não uma entrega real. A gente se relaciona com Deus mais ou menos quando a gente compra alguma coisa pela internet. Entrei no site tal, comprei alguma coisa, tá? Eu estou esperando chegar. Mas o produto vai demorar 7 dias para chegar, não chegou. Daí eu começo a reclamar. Eu entrego, mas na verdade eu não entreguei. Nós precisamos aprender a entregar os nossos anseios, os nossos problemas, os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas frustrações. Tudo aquilo que nós desejamos diante do altar de Deus. O que Deus está falando para Davi: Davi, os teus inimigos estão se levantando. Davi, a falsidade na tua casa. Davi, as pessoas estão contra ti. Davi, o negócio não está bom. Mas Davi, ele tem essa atitude de entregar a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Não é entregar o teu caminho para qualquer um, não. É entregar para o Senhor. Tem nome para quem você está entregando o teu caminho. O nome é Deus, aquele que é o condutor
da tua história, aquele que é o escritor da minha história, aquele que é o escritor da tua vida, aquele que escreve os nossos capítulos, aquele que escreve quem nós somos e quem nós vamos ser. Então nós precisamos aprender a sair desse egoísmo existencial que muitas das vezes nós nos enclausuramos e reconhecer que nós não podemos fazer nada, nada, nada e nada. A única atitude que nós podemos ter diante de tantas lutas e incertezas que nós estamos vivendo nos dias de hoje, que tem nos causado dores tremendas, que tem nos machucado, que tem tirado o nosso sono, os problemas lá da nossa casa, doença, problemas familiares, angústias, tribulações, tudo isso. A atitude que Deus espera de mim e de você é que nós entreguemos a Ele os nossos problemas, sonhos, desejos e anseios. É o que Davi está nos ensinando nesse texto. Há uma segunda coisa que o texto nos ensina, que diante de tantas incertezas, não é apenas entregar, mas a gente precisa aprender a confiar, tá, naquele que até o vento e o mar lhe obedecem. Deus. Ele é soberano, queridos. Ele fala para o vento: sopra mais forte, chuva, caia, vegetação começa a crescer. É dessa forma. Não é só entregar, mas é confiar. Confiar que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. É confiar, tá, que eu não estou entendendo a situação, que eu não consigo muitas das vezes nem resolver a situação, mas que o arquiteto, tá, que o engenheiro, que aquele que é soberano, aquele que tem o controle de todas as coisas, ele está trabalhando no melhor para a minha vida. E o melhor pode ser, muitas das vezes, até perder um ente querido. O melhor de Deus, muitas das vezes, pode ser até da gente perder os bens que nós adquirimos. Porque nós não entendemos a forma que Ele age. Mas Ele diz, tá, que tudo que Ele faz para a nossa vida é para que nós nos tornemos cada dia mais parecidos com Jesus. Ele vai nos lapidando. Muitas das vezes a disciplina de Deus na minha vida e na tua vida, Ele está nos lapidando, Ele está nos ensinando. Então, diante de tantas incertezas, a gente precisa aprender a confiar mais nesse Deus, que tem o controle sobre todas as coisas. Senhor, eu não entendo. E aqui eu quero abrir o coração para você. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo porque meu pai morreu com 63 anos. Eu não entendo porque meu avô morreu com 48 anos. Eu não entendo porque meu irmão morreu agora há pouco com 42 anos. Eu não entendo. Eu não entendo. Mas eu sei que aquele que me criou, Ele está no controle da minha vida. Eu não sei porque Deus não deu um pouco desses anos, tá, que a minha avó tem com 105 anos, para o meu irmão, para o meu pai. Eu não entendo. Mas não cabe a mim discutir com esse Deus, cabe a mim confiar que Ele tem sempre o melhor para a minha vida. Cabe a mim entender que Ele está falando assim: anda, marche,
Mas, Senhor, eu estou olhando para frente e eu estou vendo o grande mar vermelho, problemas, problemas, problemas e problemas. Senhor, eu estou olhando na lateral e eu estou vendo as montanhas de Golém, só problemas, problemas e problemas, não tenho para onde fugir. Eu olho para trás, Senhor, e o exército de Faraó vem vindo. Mas Deus está falando assim: comece a entrar, comece a andar, porque você vai ver o mar se abrindo. Você vai experimentar algo sobrenatural de Deus. Confie, confie, confie. Senhor, eu não estou vendo milagre na minha casa, mas Deus está falando: se apenas tocar nas vestes, você vai experimentar. Como aquela mulher que viveu anos e anos com um fluxo de sangue, mas ela tocou apenas nas vestes de Jesus. Confia, 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 confia. Senhor, o gigante é tremendo, Pai. Olha lá o Golias que está se levantando. E Deus está falando: apenas confia que eu vou fazer a obra. Apenas confia que eu vou realizar. Senhor, eu não consigo andar sobre as águas, eu vou me afogar. O negócio está feio, olha o vento batendo. Olha para Jesus e confia, confia e confia. Senhor, eu estou chorando, pedindo para o Senhor um filho. Senhor, eu estou pedindo um emprego. Senhor, eu estou pedindo a cura. E Deus está falando assim: confia no Senhor. Tem nome de novo em quem eu devo confiar. Confia no Senhor, que tem o controle sobre o vento, sobre os mares e tudo que Ele fez e tudo que Ele criou. Então nós precisamos entregar, nós precisamos confiar em Deus de todo o nosso coração. Mas o verso 7, verso 22, verso 25, verso 34, o último ponto diz para a gente que diante de tantas incertezas, nós precisamos descansar naquele que nunca tira férias ou folga, que é o nosso Deus. Queridos, todos esses versos, o 7, o 22, o 35 e o 34, são fantásticos. Mas olha o 25. Fui moço, e já agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu acredito que o maior desafio desses 3 verbos que a gente está usando nessa noite, né, a referência nossa em entregar, confiar e descansar, esse último é o mais problemático. Porque como é difícil a gente descansar. A gente não descansa enquanto nossos filhos não chegam em casa, como pais. A gente não descansa diante de algum laudo que a gente vai no médico e aquele laudo não foi algo que nos agradou. Nós somos tomados pela ansiedade. A gente não descansa diante das incertezas que nos rondam. A gente não descansa diante do medo que nos amedronta. A gente tem medo de tudo. Medo de tudo. Tudo. A gente não descansa diante da incerteza do futuro. O que vai acontecer daqui a alguns anos? Como é que vai ser a minha filha? Com quem que ela vai casar? Com quem que ele vai casar? Esses dias eu falei para uma pessoa, a pessoa me chamou no canto e falou assim: pastor, ore pela minha filha, arrumar um namorado. Eu falei: irmã, deixa eu falar uma coisa para a senhora, não era da igreja, deixa eu falar uma coisa para a senhora, tá? Eu posso até orar por isso, tá? Até orar por isso. Mas não se preocupa com isso não, porque pode ser que ela vá arrumar alguém que não vai acrescentar na vida dela. Deixa Deus preparar. Vamos orar. Não tenha pressa. Mas pastor, eu já estou mais idosa, vai que eu morro, a minha filha vai ficar abandonada. Não se preocupa com isso. Descansa no Senhor. Descansa. Descansa.
A minha função e a tua função a gente precisa fazer. Já disse aqui, eu oro pelos meus filhos desde quando estavam no útero da Arlete. Senhor, prepara uma mulher de Deus. Senhor, prepara um homem de Deus para a Laurinha. Tá? Eu oro. E se Deus mandou, tá, essa pessoa e você orou, veja como resposta de Deus. Descansa no Senhor. Aprenda a descansar, tá, o teu futuro diante daquele que você serve. Nós não acreditamos e não descansamos em Deus, por isso que muitas das vezes nós estamos aflitos e exaustos. Você sabe qual que é o maior problema que a gente tem nos consultórios de psiquiatras e psicólogos hoje? Ansiedade. Ansiedade. Nós experimentamos lá em casa, essa noite, algo tremendo lá. Nós temos um cachorrinho. Tá? A Arlete ficou em Tietê até sexta-feira e ela voltou. E essa semana minha foi uma correria danada para lá, para cá. Eu chegava em casa para dormir. Daí ele estava lá, brincava um pouquinho com ele e eu já tombava. Ele teve uma crise de estresse essa noite. E ele começou a comer a patinha dele. Tá? E daí ele começou a chorar, 3 horas da manhã. 3 horas da manhã eu acordo, ele tem um cantinho que ele dorme ali no nosso quarto, no negocinho, o cachorro chorando. Um shih tzu, chorando. Daí eu vi que ele tinha machucado as patinhas. Eu tenho lá uma coleira daquelas que protege, eu fui lá e coloquei nele. E aí foi pior ainda. O bicho estava estressado. Estressado. Eu fico imaginando, se o animalzinho lá de casa fica estressado, imagine a gente. Eu fui no banco segunda-feira, a hora que eu cheguei, o Banco do Brasil estava subindo a fila. Estava lá fora subindo. Eu saí do banco e falei assim, Senhor, vou ficar nessa fila não, vou embora para casa. A gente não tem paciência para nada. Para nada. A gente tem paciência. A gente vive estressado. Então descansar como é complicado. E a palavra ansiedade significa sofrer com antecedência. A gente sofre com antecedência. Então a gente precisa lutar contra essa ansiedade. A gente precisa aprender a descansar nas promessas de Deus. Olha o verso 25. Fui moço e agora já sou velho, porém jamais vi um justo desamparado. Deus não deixa a gente na mão. Deus não deixa você na mão. Deus não deixa o homem dele e a mulher dele na mão. Deus cuida da gente. Deus cuida da nossa descendência. Deus cuida dos nossos filhos, das nossas filhas. Essa é a palavra. Deus cuida do nosso negócio. Deus cuida. Mas a gente precisa aprender a descansar nas promessas de Deus. Nós precisamos aprender a descansar nos cuidados de Deus. Nós precisamos aprender a descansar que Deus tem o melhor para a gente. Nós precisamos aprender a descansar que a vontade de Deus para a minha vida sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Mesmo quando o terremoto está passando lá em casa. Mesmo quando as coisas não estão acontecendo da forma que eu gostaria que acontecesse na minha vida. Eu preciso aprender a descansar no Senhor. Eu preciso aprender a confiar, a entregar, mas principalmente a descansar nesse Deus que eu sirvo. Queridos, eu e você somos pessoas falhas numa sociedade cheia de pecado. Isso tem gerado dentro da gente aflição, angústia, desespero. E tem nos afastado de Deus. Nessa noite eu gostaria de relembrar com você que diante de tantas incertezas que a gente vive, a gente precisa colocar a nossa vida nas mãos daquele que é o condutor e escritor da nossa história.
Diante de tantas incertezas que a gente vive, nós precisamos confiar naquele que até o vento e o mar lhe obedecem. Diante de tantas lutas, incertezas que eu e você estamos vivendo, a gente precisa aprender a descansar nas mãos daquele que nunca tira férias e nunca tira folga. Aquele que está 24 horas por dia, cuidando de mim e cuidando de você. Davi tinha lutas, perseguições, falsidades, tudo ao redor dele. Mas ele resolveu entregar, confiar e descansar. Que a gente faça a mesma coisa. Entregue, confie e descanse. Vamos orar? Pai, o Senhor conhece o recôndito do nosso ser. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece as nossas lutas. O Senhor conhece as nossas dores. E eu quero, Senhor, te pedir que o Senhor nos ensine a vivermos, não da forma que nós queremos, mas da forma, Senhor, que Tu queres. Cuida da gente, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os presbíteros, por favor, venham à frente. Reverendo De Cláudio, por favor, venha à frente. Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, Ele celebrou a comunhão com os seus discípulos e disse que aquilo deveria ser feito constantemente. Ele tomou o pão, partiu o pão e disse: esse é o meu corpo, que será transpassado em favor de vós. Ele também tomou o suco da vida e disse: esse é o meu sangue também, que será derramado por vós. Comei e bebei dele em memória de mim. Queridos, isso se torna repetitivo, porque é algo que eu almejo muito no meu coração. O dia que me apresentar diante de Deus, e aquele grande coral de anjos cantando, louvando o nosso Deus, quem sabe Ele me permite só estar lá no cantinho, exaltando o nome dEle. E quem sabe quando Ele vier buscar a sua igreja, né, levar aqueles que são dEle nas alturas, quem sabe Ele me permita ver, né, esse fato. Porque a Bíblia diz que até a volta dEle nós devemos celebrar a comunhão. Devemos relembrar o que Ele fez por cada um de nós. Porque um dia nós estaremos celebrando junto com o nosso Deus. Isso não é mentira, isso é verdade. Céu é verdade. E a Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus tem um lugar preparado. Todo aquele que foi comprado pelo sangue do Cordeiro tem um lugar preparado. Que nós possamos desfrutar desse Deus. Senhor, o pão e o suco, ou o vinho que será usado, nós consagramos a Ti. Que não sejamos réu do corpo e nem do espírito, mas que sejamos abençoados pela Tua presença. Amém, ó Pai. Este é o meu corpo que é dado por vós, comei dele em memória de mim.
Este é o meu corpo que é dado por vós, disse Jesus, comei dele em memória de mim. Cláudio. Para nós que somos da igreja presbiteriana, o pão continua sendo pão e o elemento do cálice continua sendo o elemento do cálice, seja ele vinho ou suco. Mas para nós a presença de Cristo no nosso meio, tornando realidade aquilo que Ele deixou para que fosse feito, fazei isso em memória de mim, e a presença espiritual dEle no nosso meio é a coisa mais importante. O pão continua sendo pão, e o elemento do cálice continua sendo o elemento do cálice, mas Cristo está conosco. Por isso, meus irmãos, que nós aprendemos, cada vez que nós aprendamos cada vez mais a entregar, a confiar e deixar que Deus dirija as nossas vidas, porque Ele tem do bom e do melhor para nós. Embora muitas vezes a nossa vontade possa não ser a mesma vontade daquilo que Deus tem para nós, mas a dele é perfeita e a nossa não. Amém? Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, depois de ceiar, Ele tomou em suas mãos o cálice, deu graças e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e bebei todos vós. Esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado em favor de vós e de muitos, para o perdão dos pecados. Fazei isso em memória de mim.
Queridos, pode se assentar? Alessandra, vem aqui, por favor. Vocês querem dividir ou eu divido? Queridos, durante quase um mês, o Alessandro e a Alessandra têm lutado. A Alessandra, infelizmente, fez um exame, e no exame que ela fez, deu algo no cérebro, numa ressonância que ela fez, tá? E aí, infelizmente, levantaram-se várias suposições. E numa dessas suposições que foram levantadas foi que era um câncer grau 1, que é um câncer terrível que, normalmente, se eu estou enganado, me corrija, 3, 4 meses de vida apenas, tá? Então, a Alessandra teve esse laudo. Alguns irmãos, nós choramos juntos com a família, né? E Deus foi usando situações até que a Alessandra chegasse num professor da Unicamp, né? Esse professor da Unicamp, ele é especialista na área de cabeça, né? E ele repediu todos os exames, mas ele gostaria que esses exames fossem feitos lá no hospital onde ele atende, que é no Albert Einstein. Você sabe o quanto custa um hospital desse, um exame desse, mas graças a Deus, Deus foi abrindo as portas, foi abrindo as portas, foi abrindo as portas, e foi abrindo as portas todo quase esse mês na vida da Alessandra. Ansiedade, desespero, muito choro da família, dos irmãos que estavam mais perto também, né? Na quinta nós estivemos lá, passamos o dia inteiro junto com os dois, fazendo os exames, e a Alessandra saiu desfalecida dos exames que ela fez lá, né? E daí o médico não conseguiu, ele estava numa grande cirurgia, e marcou para a Alessandra voltar ontem, na sexta-feira, às 7 horas da noite. Nós voltamos, eu fui junto com os dois, nós voltamos para lá. E aí, eu não queria entrar na sala, porque é uma particularidade deles, né? Mas eles me puxaram para a sala, pastor, o senhor vai entrar com a gente, né? Entramos os três, né? O médico, ele disse assim, olha, até agora eu estava reunido com a equipe, com a minha equipe, reunido com a equipe que fez o exame. Nós estávamos analisando os exames que você trouxe, estávamos analisando também os exames que foram feitos aqui, e dar notícia boa é muito agradável, tá? Você não tem nada. Você não tem nada, tá? Alivie o teu coração. O que você nasceu, tá? Como nasce uma pessoa com o nariz grande, o outro com a orelhinha torta. Você nasceu com uma partinha do cérebro um pouquinho mais inchadinha do que o normal, tá? Só que os médicos viram só esse inchadinho. Os exames nossos conseguem ver até lá embaixo, tá? Não há nada, não há nada. Queridos, nós choramos juntos, agradecemos juntos, porque o Deus que nós confiamos, tá, poderia ter um laudo totalmente contrário daquele que a gente queria. Mas Deus resolveu abençoar a casa da Alessandra e do Alessandro. E dizer assim, ó, vocês têm muita lenha ainda para queimar. Vocês têm muita coisa para fazer para mim. Então isso é o momento da gente dividir. Porque alguns irmãos já sabiam da história e estavam orando. Outros estão sabendo agora daquilo que Deus fez pela vida deles. Vamos orar? E talvez, se alguém estiver perguntando, né, o que eu particularmente aprendi com tudo isso. Irmãos, eu confesso que
A gente é falho, a gente é humano, né? A gente às vezes não acredita, a gente chora, a gente duvida. Mas uma coisa que eu aprendi, e que Deus, e até mesmo antes de saber esse último laudo, graças a Deus foi excelente, né? Deus já estava falando comigo. E uma das coisas que Ele me falava era o seguinte: você é minha, só que você precisa mudar. E eu estou precisando quebrar suas pernas para você entender isso. Se você quer que o teu marido mude, você não tem que pedir para que o teu marido mude, você tem que mudar. Se você quer que a tua filha mude, você não tem que pedir para que tua filha mude, você tem que mudar. Né? Então, às vezes, a gente fica esperando que a outra pessoa mude para que o casamento dê certo, para que a casa seja abençoada. Às vezes, a gente quer que o pastor mude para que a igreja seja diferente. Não. A gente não tem que esperar que as pessoas mudem. A gente tem que mudar. E, às vezes, é doloroso. Mas a gente é dele. Se a gente é dele, ele vai nos dar um sinal. Seja leve, seja médio, ou seja punk, né? Como diz o Alessandro. E se você é dele, ele vai te avisar. Ele vai te quebrar. Por isso, mude. Não espere que outra pessoa mude, mude você. É isso. E eu agradeço imensamente a Deus, ao nosso pastor que esteve conosco o tempo todo, a minha família, que nem se fale, né? E todas as pessoas que oraram, algumas, como o pastor disse, não ficaram sabendo, mas é porque tinha coisas que eu nem conseguia repetir para as pessoas que eu ouvi do médico, né? Então era até difícil para eu repetir. Por isso que eu não compartilhei com todo mundo. Mas é isso que eu tenho para falar e agradecer muito a Deus por isso. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer. Senhor, obrigado pela vida da Alessandra, porque o laudo foi aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Mas se fosse o contrário também, Senhor, nós estaríamos aqui pedindo que o Senhor estivesse sustentando a vida desse casal tão amado, ó Pai. Cuide deles, da família deles, trabalhe o que precisa ser trabalhado. Derrama, Senhor, sobre eles a Tua graça de maneira abundante. Fica conosco, ó Deus. Nos dê, Senhor, paz para confiarmos cada dia mais em Ti, ó Pai. É que nós te pedimos em nome de Jesus. Que o amor do Deus eterno, Criador, que o amor do Senhor Jesus Cristo, Redentor, que as eternas consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, não apenas agora, mas para todo e todo sempre. Amém e amém. Querido, se assente, só mais um avisinho que eu quero te dar e a gente já... Queridos, o De Cláudio estava servindo lá em Araçatuba, serviu por 3 anos e meio, quase 4 anos deu. Quase 4 anos. Né? Terminou o período do De Cláudio em Araçatuba. O De Cláudio está nesse processo agora, para o começo do ano que vem, de um novo campo de trabalho para ele e para a Nice. Tá? E nesses 6 meses agora, se Deus não abrir, vai ficar um pouco mais aqui, mas nesses 6 meses, principalmente, o De Cláudio vai ficar aqui nos ajudando. Tá? O De Cláudio vai nos auxiliar aqui na igreja, nos trabalhos nossos aqui, tá? Então, vamos dizer assim, aquele abração de volta, sempre foi da família, tá? Filho, a gente não abandona, filho, a gente caminha junto, filho, a gente abraça e agrega novamente, tá? Então, espere essa atitude com o De Cláudio e com a Anice agora, nesse processo aí, e orando para que Deus esteja abrindo um novo campo de trabalho para eles, segundo a vontade de Deus. Tá joia? Um abraço, se sintam abraçados, Deus abençoe, né? Que a gente possa caminhar juntos mais e mais. Eu falei de manhã, o Rogério está me lembrando ali. Queridos, nós precisamos ajudar pessoas. Nós temos ajudado aí várias famílias com cesta básica, não é agenda da nossa igreja. Graças a Deus na nossa igreja o negócio está bom. Se não tiver, e se estiver precisando de alimento, pode me procurar que eu vou mandar lá na tua casa.
tá? Mas nós temos ajudado gente que não é da nossa igreja, que está desempregado, que está passando por um perrengue danado. Então nós estamos precisando de alimentos. Você tem 3 formas de ajudar, tá? Você pode trazer esse alimento em qualquer dos cultos da igreja, tá? Primeiro e terceiro domingo nós temos a escola dominical às 10 horas e o culto às 6. Tá? Todo domingo o culto é às 6 horas agora, desde o ano passado, tá? Ou você pode trazer na quarta-feira agora, das 9 às 11, o Rogério vai estar aqui. Pastor, é difícil comprar, não sei o quê. Dá o dinheiro para o Rogério, tá? O de manhã eu falei para dar para o Carlinhos, mas já estou centralizando tudo no quem comanda aqui, é o Rogério. Pastor, posso fazer um Pix? Né? Conversa com o Carlinhos, conversa com os meninos, aí é até mais fácil hoje, para a gente abençoar e ter alimentos para a gente abençoar também a vida de quem está precisando aí, né? A gente tem ajudado uma média aí de 10, 14 cestas básicas no mês. Algumas famílias que têm pedido socorro para a gente. Tá bom? Deus abençoe, bom descanso, uma boa semana.